Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite conforme a hora em que estão a ver este canal. Canal Voz de Povo. Hoje temos uma dos nossos irmãos panafricanistas da Gana a falar-nos sobre o fim do mandato do Sr. Omar Sissoko Embalo, que expirou no dia 4 de setembro de 2025. Aliás, mandato esse que já tinha terminado desde 27 de fevereiro do corrente ano. Só que o Sr. Omar Sissoko Embalo, armado em esperto, disse que a sua data de tomada de posse, 27 de fevereiro, não conta. Para ele, só conta a data do pronunciamento do Supremo Tribunal, que é o 4 de setembro. Este nosso irmão avisa o Sr. Omar Sissoko Embalo a não tentar alterar a data das eleições gerais, pois, segundo as fontes do nosso irmão da República Irmã da Gana, qualquer tentativa ou alteração da data das eleições gerais terá consequências graves. Vamos ouvi-lo. There is a publication done by Voice of Africa on the incidence of coups all over the world. On that list, they have a total Há uma publicação feita pela Voz da África sobre a incidência de golpes em todo o mundo. Nessa lista, eles têm um total de 492 tentativas de golpe no mundo até 2020. Desse número, 220 dessas tentativas de golpe ocorreram na África. A América Latina viu 146 tentativas de golpe. O leste asiático viu 49, o Oriente Médio 44, a Europa 17 e o sul da Ásia 16. Esses são os registros da VOA de 1950 a 2023. Agora, das 220 tentativas de golpe na África de 1950 a 2023, 109 desses golpes foram bem-sucedidos e 111 deles falharam. Ou seja, na África, o registro mostra que há mais golpes mal-sucedidos do que bem-sucedidos. Mas, apesar desse registro e da porcentagem de fracasso na África, os golpes estão se tornando mais comuns agora do que nunca em nossa história. Do início de 2024 até meados de 2025, houve pelo menos 4 tentativas de golpe na África, todas fracassadas. A Guiné-Bissau, senhoras e senhores, está prestes a se juntar ao número de países que sofrerão um golpe em 2025. Anotem minhas palavras de hoje: se o presidente não resolver a questão da mudança imediata da data das eleições, haverá um golpe em andamento. Senhoras e senhores, tenho acompanhado a política naquele país há algum tempo e quero chamar a atenção de vocês para isso. Desde 2011, já houve 4 tentativas de golpe na Guiné-Bissau, sem sucesso. Senhoras e senhores, vamos aos fatos. Eu sou Cirus e esta é a Tuntum Network em Accra, Gana. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para mais vídeos meus. Aliás, há 2 anos houve uma tentativa de golpe e a maioria dos soldados que o participaram morreu na Guiné-Bissau. Aqui está o resumo de tudo o que aconteceu no país até agora. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, foi primeiro-ministro e disputou as eleições de 2019, vencendo em um segundo turno, em uma situação bastante controversa. A oposição obviamente rejeitou o resultado, mas isso não o impediu de fazer o que queria. Ele é um ex-militar e mestre em relações internacionais, senhoras e senhores. Ele organizou uma cerimônia de posse em ambiente fechado para se apresentar à presidência, o que a oposição chamou de um golpe na Constituição do país, senhoras e senhores. Enquanto isso, eles têm arquipélagos deslumbrantes, incluindo vida selvagem única, animais como hipopótamos de água salgada e tartarugas verdes para turismo. Tartarugas verdes. Há muito a oferecer em termos de turismo naquele país, mas você nunca sabe quando um golpe está em andamento. E por essa razão, as pessoas não vão para lá. Portanto, permanece até hoje um dos países menos explorados da África, senhoras e senhores. Se o presidente não permitir eleições e continuar com essa mudança de datas eleitorais, acordaremos um dia, muito em breve, com um novo golpe em 2025 na África. Ele até ordenou a prisão do ministro da Saúde Pública sob a acusação de peculato. Ele tinha a boa vontade de fazer o país avançar, o que significava que ele tinha que tomar decisões ousadas, senhoras e senhores. Uma delas foi que, em maio de 2022, o presidente Embalo dissolveu o Parlamento da Guiné-Bissau, citando questões de diferenças parlamentares insolúveis, e, posteriormente, o restaurou. E em 4 de dezembro de 2023, ele dissolveu o Parlamento novamente. Desta vez, citou alegações de uma tentativa de golpe de Estado.
Senhoras e senhores, em todos esses acontecimentos, esperava-se que ele permitisse uma eleição em fevereiro de 2025, porque estava no cargo desde fevereiro de 2020. Mas ele a suspendeu, alegando que seu mandato se estenderia até setembro de 2024, o que, surpreendentemente, o Supremo Tribunal da Guiné-Bissau confirmou. E justamente quando setembro estava se aproximando, senhoras e senhores, ele adiou as eleições presidenciais e legislativas para 30 de novembro de 2025. Foi aí que a situação começou a ficar complicada, senhoras e senhores. Agora, a oposição está conectando os pontos e tentando entender por que o presidente continua mudando o rumo das coisas. Em fevereiro de 2025, a CDAO enviou uma equipe pronta para auxiliar e supervisionar a organização das eleições, mas o presidente a ameaçou. A equipe deixou o país imediatamente. Ele justificou sua decisão acusando a missão da CDAO de operar sem a devida coordenação, afirmando que eles não submeteram seu roteiro à sua aprovação e agiram fora das leis da Guiné-Bissau. Senhoras e senhores, desde então, ninguém decidiu se as eleições serão realizadas em novembro ou adiadas novamente. Senhoras e senhores, este está se tornando o problema. O homem pode ter boas intenções por trás do que está fazendo, mas se esqueceu de que este é um país que não é alheio a golpes de Estado. Este presidente, em setembro de 2024, declarou que nem sequer concorreria a um segundo mandato, mencionando que sua esposa o havia persuadido a não fazê-lo. Mas, depois de alguns meses, disse algo completamente oposto. Em março de 2025, o presidente confirmou a repórteres que concorrerá à reeleição em novembro de 2025, efetivamente retratando sua promessa anterior de renunciar. Este é o caos que ele está causando a si mesmo e à nação. Agora, a eleição será de 23 de novembro a 14 de dezembro. Ele cumprirá a sua palavra ou não? E o que esperam que aconteça no país se ele mudar a data novamente? Senhoras e senhores, é por isso que digo que a Guiné-Bissau caminha para um golpe. Guiné. Estão a caminho de um golpe. Desde a sua eleição em 2020, ele fez uma viagem a 3 países, Senegal e Nigéria. Depois, fez uma visita de 3 dias a Ruanda e foi à China. Foi à China 2 vezes no mesmo ano. De lá, foi ao Vietnã, Brasil, Rússia e Israel, tornou-se o primeiro presidente africano a visitar a Ucrânia desde que foi invadido pela Rússia. Voltou a viajar para Mali, Gabão, Benin, Burkina Faso e Tunísia. Tem estado ocupado a mudar-se e talvez tenha sido então que reconsiderou a sua decisão. Senhoras e senhores, não há qualquer problema com ele viajar ou procurar um segundo mandato. Mas há um problema com a mudança das datas das eleições. Devido a isso, o Parlamento da Guiné-Bissau está desorganizado, assim como todos os atos legislativos do país. Ele não pode governar um país assim, senhoras e senhores. Se ele acredita que tem algo especial a oferecer e pode vencer uma eleição, deveria permitir que isso seja feito. Guiné-Bissau tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, com depósitos substanciais de fosfato de bauxita e petróleo e gás offshore inexplorados. É um país tropical. O país, portanto, tem muita madeira e um alto potencial para a pesca marítima. Mas, devido à instabilidade política, os recursos permanecem em grande parte inexplorados. São praticamente intocados. Portanto, eles têm infraestrutura precária e falta de capacidade industrial, tornando a agricultura, particularmente a produção de caju, a principal atividade econômica e fonte de renda para a população comum. As poucas vezes em que o mundo ouve falar da Guiné-Bissau geralmente é quando há uma tentativa de golpe. Diga-me que isso não é verdade. Enquanto isso, eles têm arquipélagos deslumbrantes, incluindo vida selvagem única, animais como hipopótamos de água salgada e tartarugas verdes para turismo. Tartarugas verdes. Há muito a oferecer em termos de turismo naquele país, mas você nunca sabe quando um golpe está em andamento. E por essa razão, as pessoas não vão para lá.
Portanto, permanece até hoje um dos países menos explorados da África, senhoras e senhores. Se o presidente não permitir eleições e continuar com essa mudança de datas eleitorais, acordaremos um dia, muito em breve, com um novo golpe em 2025 na África. De momento é tudo. Por favor, inscrevam-se no nosso canal e partilhem os nossos conteúdos. Até a próxima!